Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia o Senhor nos sustém, mais um dia que Ele nos direciona, mais um dia que Ele está sempre a nos trazer a benevolência. Em Eclesiastes, a palavra diz que as suas vestes sejam sempre alvas e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O único que pode nos manter as vestes alvas é segundo aquele que, quando Davi pecou e fez mal e a sua consciência estava corrompida, aonde exortado pelo profeta Natan por parábolas, Natan teve que falar francamente com o profeta, com o rei Davi: este alguém é tu. E ele disse: não retires de mim o teu Santo Espírito, porque ele sabia que o Espírito é aquele que o mantém com um óleo sobre a sua cabeça, que é a própria sabedoria, a mentalidade de Cristo, do qual ele já via o céu aberto, dizer, o meu Senhor, dizer ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, enquanto coloco os vossos inimigos por escabelo de seus pés. E ele é aquele que pediu para que não retirasse o seu espírito, porque é através desse espírito que mantém com as vestes mais alvo do que a neve, e assim também é através desse espírito que é o óleo sobre a cabeça, com uma mentalidade que se alcança, o coração sempre é quebrantado, reconhecido como um pecador arrependido, do qual também a palavra nos ensina que jamais utilizai a graça com o motivo de querer retroceder. Antes, aquele que está segundo a graça, ele segue adiante rumo ao alvo e objetivo, e jamais utiliza a graça para se submeter ao jugo do opressor, uma vez que se alcançou a sua canga, que é suave, o seu fardo é leve, e experimenta a sua perfeita e agradável vontade, aonde é como um óleo sobre a nossa cabeça. Quando ele ensinava sobre ungir por elementos cerimoniais, ele estava nos demonstrando, mas o povo acabou apegando aos elementos cerimoniais e entristecendo o espírito, e não tem. Ainda que derrame um óleo sobre a cabeça, não tem a unção, não tem a sabedoria que é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e se alcançar a vida vindoura. Acabam entristecendo o espírito, e ele se ausenta e já não tem. Tampouco aquele que pode alvejar as vestes, da qual a palavra diz que as suas vestes são reluzentes, do qual não tem sabão de lavandeiro que possa terreno, que possa produzir vestes tão reluzentes, assim como sendo seus imitadores, ele é aquele que nos mantém nas obras para que sejamos seus imitadores, e é necessário ter o linho fino, o linho da justiça, assim como também estar com um óleo sobre a cabeça, que é a própria sabedoria, a sabedoria que penetra
da mentalidade que vai para o coração e irriga todo o corpo. E é saúde para os ossos, é saúde para todo o corpo. Penetra a ponto de até mesmo a medula dos ossos. Saúde é aquele que nos dá vigor, aquele que dia após dia nos dá o seu renovo, o seu refrigério. E nós perseveramos, não por si, mas através dessa sabedoria que está sempre nos revestindo. Este óleo é como uma proteção, é a verdade. A verdade é como um óleo, uma proteção, como um escudo e broquel para aqueles que perseveram dia após dia, não se retrocede, mas segue adiante alvejando as vestes, aonde ele dirá a muitos: amigo, aonde estão as suas vestes nupciais? E não terão resposta, porque estarão nus diante do Senhor. A palavra diz: confundidos e envergonhados, aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E a Ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre. Ele é o sim, Ele é o amém, Ele é aquele que nos sustém. E em mais um dia, Ele está a nos sustentar. Ele é aquele que bem-aventurados sois, aqueles que nele depositam a confiança. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.